Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 10. Então contamos com a sua colaboração. Quem porventura aí está sem os materiais, caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários para vocês fazerem possíveis anotações no decorrer da aula, corre, pega esses materiais porque eles são de suma importância para vocês anotarem aí no andamento da aula aquilo que vocês acharem importante e pertinente, beleza? Então contamos com a sua colaboração e vamos para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre a história da África. Vamos falar aí sobre algumas civilizações antigas do continente africano. Então, prestem atenção, é um conteúdo de suma importância, beleza? Na aula de hoje, iremos aprender sobre algumas civilizações antigas do continente africano. Basicamente, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 povos antigos da África, que foi o povo Nok, o reino de Kush e também o império de Axum. Então, basicamente, nós vamos abordar esses 3 povos, essas 3 civilizações antigas do continente africano. Vamos falar do que tem de mais importante, o que aconteceu de mais importante, as principais características de cada uma dessas civilizações antigas da África. Vamos começar falando sobre o povo Nok. Nok é o nome dado à cultura desenvolvida por povos que habitavam a região do rio Níger, no centro do território da atual Nigéria. Então, o povo Nok, gente, eles habitavam ali naquela região perto do rio Níger, que é um rio ali localizado na Nigéria, beleza? A cultura Nok é uma das mais antigas culturas descobertas pelos pesquisadores no continente africano. Então, os pesquisadores eles chegaram à conclusão de que uma das culturas mais antigas dos povos africanos é a cultura Nok, uma cultura muito importante ali no continente africano. O povo Nok habitava em aldeias agrícolas, em aldeias onde eles praticavam a agricultura e eles plantavam várias coisas. Destaque aqui o inhame e a abóbora. Então eles plantavam em grandes quantidades esses produtos. Então eles viviam ali da agricultura, em aldeias agrícolas, né? Ou seja, eles praticavam a agricultura e se alimentavam daquilo que plantavam. Beleza? Vamos para o próximo slide. A sociedade Nok foi a primeira a dominar a técnica de fundição de ferro na África há cerca de 2.600 anos atrás. Então, o povo Nok foi um dos primeiros do continente africano a fundir o ferro, ou seja, a derreter o ferro. Então, eles derretiam o ferro e, através desse ferro derretido, eles produziam enfeites, colares, pulseiras, lanças, né, que eram utilizadas na proteção e na caça, e também eles produziam instrumentos agrícolas como o arado. Então, o ferro derretido servia na produção de todos esses enfeites, esses utensílios aí. Beleza? Clarinho, clarinho. Uma observação importante, gente, ó. A característica mais marcante da cultura Nok é a criação de esculturas que reproduzem seres humanos e animais. Então, era algo muito comum na cultura Nok eles fazerem esculturas, e essas esculturas eram reproduções de imagens humanas e também de animais, como vocês podem observar aí nas imagens. Então, é uma característica marcante, importante do povo Nok. Beleza? Falamos sobre o povo Nok, né, a civilização de Nok, e agora vamos falar sobre o reino de Kush.
O antigo reino de Cuxi surgiu em uma região conhecida como Núbia, localizada ao sul do Egito Antigo. Então, onde surge ali o reino de Cuxi, foi naquela região que é conhecida como Núbia, uma região que está localizada ao sul do Egito, beleza? Existem muitas semelhanças entre as culturas antigas cuxitas e a cultura egípcia. Pelo fato de ser dois locais ali onde tem uma proximidade muito grande, então existe muita semelhança entre a cultura do povo Cuxi e também a cultura do Egito, ok? No território onde antigamente se localizava o reino de Cuxi, atualmente se encontra o Sudão. Então, onde hoje se localiza esse país africano chamado Sudão, antigamente era onde ali se localizava o reino de Cuxi. Beleza? Vamos para o próximo slide. A primeira capital do reino de Cuxi, gente, foi a cidade de Kerma. Depois de Kerma, a capital do reino de Cuxi passa a ser Napata e, por fim, é a cidade de Meroé. Então, em toda a história, o reino de Cuxi teve 3 capitais. Primeira capital, Kerma, depois Napata e, por fim, Meroé. Beleza? Os cuxitas, ou seja, o povo de Cuxi, eles dedicavam-se à agricultura, né? Eles plantavam ali frutas e verduras e, principalmente, eles cultivavam trigo e cevada. Eram ali plantações, né, produtos que se destacavam ali no cultivo, né, o trigo e a cevada. Também os cuxitas, eles criavam animais, principalmente ali cabritos, cavalos e burros. Então, basicamente, esse era o dia a dia do povo de Cuxi: praticar a agricultura e também domesticar, criar os animais, ok? O povo de Cuxi também praticava o comércio, pois sua localização próxima ao rio Nilo e ao Mar Vermelho facilitava o comércio marítimo com outros povos. Então, uma atividade muito comum ali no reino de Cuxi era o comércio, porque era um reino cercado por rios, né? Tinha ali o rio Nilo, tinha o Mar Vermelho, então isso facilitava o comércio marítimo com outros povos ali, povos vizinhos e outras regiões. A sociedade cuxita, eles comercializavam o quê? Ouro, marfim, penas de avestruz e peles de leopardo. Então eles praticavam, como eu falei anteriormente, o comércio marítimo e esses produtos aí eram comercializados, eram vendidos com outros povos ali da região através do rio Nilo e do Mar Vermelho. O povo de Cuxi tinha grandes laços comerciais com os povos que habitavam a Mesopotâmia. Então existia um grande laço comercial entre a sociedade cuxita e os povos que habitavam a Mesopotâmia, ali os caldeus, os assírios, os babilônicos, enfim, esses povos que habitaram o território da Mesopotâmia sempre estavam ali comprando produtos do povo de Cuxi, ok? Clarinho, clarinho. Uma curiosidade importante aqui, galera, ó. No reino de Cuxi, as mulheres ocupavam posição de grande poder e prestígio. Algumas batalhas eram comandadas até mesmo por mulheres. Então isso aqui é algo incomum, porque antigamente a maioria das civilizações tinha como característica ser sociedades patriarcal, onde quem tinha total poder e prestígio era o homem. No caso aqui da sociedade de Cuxi, a gente vai ver mulheres com poder e prestígio, que era algo incomum nessa época. Inclusive, tinha até batalhas que quem estava no poder, quem comandava essas batalhas, eram as mulheres. Então aqui uma curiosidade importante. Como eu disse, era algo incomum, porque antigamente a maioria das sociedades eram patriarcais, onde quem tinha poder e prestígio era o homem. Beleza? Vamos agora falar sobre o Império de Axum. Por volta do século I, no norte da atual Etiópia, surgiu o Reino de Axum. Então o Reino de Axum ele surge ali ao norte da atual Etiópia, né, desse país aí africano. No final do século III, Axum
já tinha grande influência na região, pois havia conquistado povos vizinhos, inclusive o reino de Cush. Então, o reino de Cush, esse reino que nós falamos anteriormente, foi dominado pelo Império de Axum, beleza? Então, por conta disso, por ter vencido outros povos em batalhas, esse reino aí, o reino de Axum, acabou tendo grande influência e poder nessa região. A maior parte dos Axumitas, né, dos moradores do Império de Axum, eles viviam da criação de gado e cabras e também do cultivo de cereais. Então, se vocês observarem, existe uma semelhança muito grande entre esses três reinos, que é justamente a prática da agricultura e também a domesticação, a criação de animais. É algo muito comum entre esses três reinos aí, o reino de Axum, o reino de Cush e a civilização de Enoque. É algo muito comum, é uma semelhança muito grande entre esses três reinos, beleza? Vamos para o próximo slide. Apesar de praticarem a pecuária e a agricultura, a principal atividade no Império de Axum era o comércio marítimo, que era realizado através do Mar Vermelho. Então, o reino de Axum também era cercado pelo Mar Vermelho, o que facilitava o comércio marítimo. Então, era muito comum o povo de Axum comercializar com outras civilizações ouro, pedras preciosas, gado, incenso, chifres de rinoceronte e até escravos. Então, o povo de Axum vendia, comercializava tudo isso aí com outros povos ali da região da África. Para as transações comerciais, havia a moeda axumita, cunhada em ouro, prata e bronze. Então, era algo incomum nessa época, porque normalmente o comércio ele era feito através de trocas comerciais antigamente. E o Império de Axum eles já tinham uma moeda. Então isso aí é algo muito bacana e muito incomum aí nessa época, beleza? A maioria das civilizações antigas ainda não tinha um sistema monetário, não tinham moeda. Diferente dos Axumitas que já tinham essa moeda aí, beleza? Vamos agora falar sobre a religião de Axum. Os Axumitas eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam, cultuavam vários deuses, né, diversas divindades. O principal deus Axumita era o Marem, que era o deus da guerra, deus do céu e rei de todos os deuses. Então o Marem ele estava acima de todos os deuses Axumitas. Ok, gente? Uma observação aqui importante: por meio dos estrangeiros que passavam pelo reino de Axum, foi difundida, ou seja, foi criada uma nova religião no Império, que foi o cristianismo. Então, o reino de Axum, eles praticavam, né, as pessoas ali Axumita, eles praticavam o politeísmo, acreditavam em vários deuses. Com a vinda de pessoas de outras regiões ali para o reino, essas pessoas acabam trazendo o cristianismo. E é assim que o cristianismo chega ao Império de Axum, sendo trazido por pessoas de outras regiões que sempre ali passavam, sempre iam ali visitar o Império. Ok? Após o surgimento do cristianismo, várias igrejas cristãs passaram a ser construídas no Império de Axum. Então, várias igrejas após o Império Axumita se tornar cristão foram construídas. De todas essas igrejas, a mais famosa e a principal é a igreja de Santa Maria de Sião, como vocês podem aí observar na imagem. Então, muitas igrejas foram construídas, igrejas cristãs, e a igreja de destaque é essa, né? A igreja de Santa Maria de Sião. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre as estelas axumitas. Entre vários vestígios deixados pelo povo Axum, o que se destaca é as estelas. As estelas, gente, axumitas, eram grandes monumentos em pedra em que eram esculpidos desenhos e textos. Então, como vocês podem ver aí na imagem, né, essa imagem é de uma estela, e na estela era muito comum você encontrar desenhos e textos. Então as pessoas desenhavam e escreviam ali nas estelas axumitas.
As estelas elas foram criadas com o objetivo de serem monumentos funerários, religiosos e políticos. Então a gente não pode falar no Império Axumita e não falar nas estelas, porque é algo muito importante e algo muito famoso ali que o povo Axumita fez, né? É tão importante que em 1980 a Unesco acabou instituindo, declarando, né, as estelas e todos os vestígios deixados pelos Axumitas como patrimônio da humanidade. Então daí você percebe a importância, porque todo vestígio deixado pelos Axumitas, inclusive as estelas também, acabaram se tornando patrimônios da humanidade, né? Então quem deu esse título foi a Unesco. Então daí você percebe a importância que o povo Axumita e a importância que esses grandes monumentos de pedra, que são as estelas, têm, né, para a história do povo Axumita. Beleza? Aqui, gente, tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração da aula. Obrigado, galera, pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Espero aí ter contribuído de alguma forma com o aprendizado de vocês. Beleza? Tchau vocês. Até a próxima aula.